as pessoas que trabalham com esse tipo de ministério, realmente elas precisam estar muito purificadas, precisam realmente cuidar para não estar em pecado, porque não é um trabalho comum, não é um trabalho tão simples, às vezes, quanto só você evangelizar, você está realmente trabalhando diretamente ali com essas legiões. É Não batalha é? espiritual. E eu sempre falo, quando Deus te chama para batalha espiritual, eu tenho esse culto há 30 anos na igreja, mas eu vivo em jejum, em consagração. Então, jejum, a Bíblia fala em Mateus capítulo 17, verso 21, há castas de demônios que só saem com jejum e oração. E ter uma vida de consagração. Eu estou aqui com a minha esposa Mariana, eu tenho ousadia de falar no altar que eu sou bom pastor para minha casa, para minha esposa, para o meu filho, sou exemplo de oração, sou exemplo, porque se eu não sou um exemplo, se eu não sou um bom pastor dentro da minha casa, eu não tenho autoridade. Então, demônios, eles contam a vida da pessoa. Se eu tiver com a vida em desordem, brigando com a minha mulher, eles vão botar na minha cara. Falar, quem é você? Você briga com a tua mulher, você ou você adultera. Os demônios contam. Por isso a gente tem que andar na linha. Você tem que viver uma vida de consagração. Eu sempre falo, você tem que viver o que você prega e pregar o que você vive. Porque quando você sobe no altar, você está sendo um instrumento de Deus, porque há vidas que estão pensando em suicídio, pessoas que estão com a vida bagunçada, você tem que subir para ser a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, porque Ele vai te usar. Então eu tenho esse temor. Então eu sempre falo, viver uma vida de consagração, de jejum, leitura da palavra, não é questão de opção, é ordem de Deus. Você entrou na batalha espiritual, todos, eu falo, todos os crentes que entregou a vida para Jesus, você não pode ser um crente frio ou nem morno, você tem que ser quente. Você entregou a vida para Jesus, você foi separado para um grande propósito. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, e os sinais miraculosos vão te seguir. Vão te seguir. Em meu nome expulsarão demônios. Olha que você é um embaixador, embaixatriz, você é um sacerdote, sacerdotisa. Então nós temos essa autoridade, por isso eu sou muito ousado na fé, porque eu sei de uma coisa, minha reputação não vale, mas a de Deus vale muito. Então se eu falo algo ousado, eu sei que o Senhor Jesus se encarrega de fazer o impossível se tornar possível, porque não é para minha glória, é para a glória de Deus. Deus conhece meu coração. Então, quando eu vou expulsar um demônio, eu tenho essa autoridade, é no nome de Jesus. Então, por isso a gente tem que estar sempre vigiando. A Bíblia fala, vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Você pode não cair em pecados que a gente às vezes alista, mas pode cair no pecado da vaidade. Você tem um canal de proeminência relevante, a soberba, isso, e é sutil, você pensa que não tem nada a ver, mas você está amarrado. Eu vi um filme que eu achei muito interessante, O Advogado do Diabo. Sim, Al Pacino. Eu assisti isso antigamente. O pecado predileto do diabo, que ele derruba muitos pastores, muitos homens que alcançam posições altas, é a vaidade. Vaidade, e esse é um pecado, eu elogio, pastor, que palavra tremenda, a gente tem que estar todo dia. O ego, vai alimentando o ego, você vai se sentindo maior do que o outro, melhor do que o outro, esquecendo que é o poder de Deus que está ali. É o poder de Deus. O seu próprio Satanás era o anjo de luz, Lúcifer, o anjo de luz. Ele falou, não, tu dá glória para ele? Não, eu sou o maioral dos anjos. Entrou nele a vaidade, a rebelião, e ele conseguiu levar a terça parte dos anjos. Então,
Por isso, assim como ele seduziu a Eva, ele não apresentou lá uma moranga, uma abóbora, ele não apresentou lá um quiabo para Eva, ele apresentou um fruto agradável que chama a atenção. Então a gente tem que cuidar dos olhos, o que a gente ouve, o que a gente vê, cuidado com os elogios, cuidado. Eu sempre coloco aquela palavra de João Batista, que eu diminua, mas que Jesus cresça. Então a glória para Ele, porque Ele usa os improváveis, eu sei de onde eu vim. Então todos os dias eu falo, Senhor, toda a honra, toda a glória para Ti. Senhor, e cada culto que Deus realiza uma obra maravilhosa, curas, milagres, prodígios e maravilha, eu falo, Senhor, toda a glória, toda a honra, porque o Senhor usa os improváveis. Porque eu sempre falo que Deus não se impressiona com os milagres que um homem pode manifestar, e sim, é os frutos. Cadê o amor? Porque é o amor que motiva você a fazer a obra. Porque a Bíblia fala, não adianta você ter os 9 dons espirituais, tenha dom de profetizar, tenha conhecimento da ciência, você entregue os teus bens aos pobres, seja uma pessoa caridosa. Se não tiver amor, de nada adianta. Porque é o amor que nos leva à motivação. Você serve a Deus. Qual a motivação? Sim. É para Ele ou é para você? É para ter dinheiro? Para ter fama? Então hoje tem muitos homens de Deus que estão se desviando do primeiro amor. Por isso, esse é o tempo, e eu creio, nós estamos vivendo a igreja de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. É uma igreja sem identidade, é uma igreja que foi quente, mas se esfriou, que hoje é morna, quer dizer, hoje é a igreja morna. E a repreensão para essa igreja é: se arrependa, se arrependa. Então, nós somos a igreja do arrebatamento, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai liberar ondas nesses últimos tempos de arrependimento. Primeira onda, arrependimento, e essa onda de fome da palavra, porque hoje você vai na Europa, você fala de Deus, parece que você está falando de ET, as igrejas se fechando. Igreja hoje na Alemanha, hoje fizeram lá um culto da inteligência artificial, a igreja estava se fechando, mas colocaram esse homem que chama Jonas, ele colocou uma imagem de uma mulher trazendo a palavra de Deus. A igreja lotou. Inteligência artificial, então nós vemos hoje o que está acontecendo. Quer dizer, fala aquilo que o povo quer ouvir, aqueles chavões, aquelas mensagens coaches. Então, mas as pessoas hoje estão curiosas para ver coisa, novidade, mas esquecendo do princípio. Esqueceram do princípio, o que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho pleno, fala de cruz, a cruz fala de renúncia, fala de entrega, fala de santificação, fala de perdoar aquelas pessoas que te ofendem. Então, hoje, qual a mensagem que o povo quer ouvir? Mensagem que agrada o coração. Então, eu creio... Deixa tudo parecer mais fácil, né? Tudo fácil, mensagem água com açúcar, que não confronta o pecado. Sim. Então, eu sei de uma coisa, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é ouça, deixe de ouvir, temos que pregar a palavra da verdade. E a igreja de Laodiceia, né, a gente vê quanto a gente pode se tornar morno. Sim. Eu vejo tantos cristãos, né, indo à igreja de domingo, sentindo, né, calafrios e fervorosos naquele momento, recebendo a palavra. Mas o que torna a gente frio? Se a gente estiver quente lá, torna a gente morno. E no dia a dia, a gente não colocar em prática nada daquilo, o que torna o crente morno? Você misturar o quente do domingo com o frio da semana, você se torna morno. E a própria palavra diz, né, para essa igreja,
Jesus falando que estava a ponto de vomitar, vomitar aquela igreja, que era preferível que ela fosse frio, porque se fosse frio, ainda ele reconheceria que ele era frio e poderia se tornar quente um dia. Mas o problema de sermos mornos é a gente achar que é quente. Quantos que se acham, mas eu sou cristão, mas eu vou à igreja, mas eu sirvo. Então fazer salvo sentado e acomodado. Mas eu fazer alguma coisa durante a semana não tem nada a ver, o nada a ver vai tornando a gente morno. E o tornar morno vai nos afastando de Deus, a gente já passa a não reconhecer a voz de Deus e uma coisa leva a outra. E vai pecando e relativiza, mas não tem... Deus é amor, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, eu sempre falo, vida cristã tem que ter disciplina. Orar não é fácil. Jejuar não é fácil. As pessoas pensam que jejuar é só para pastores, só quem está ligado à área de libertação. Só quem está na frente, no púlpito, né? Mas é para todos nós, porque a nossa luta, primeiramente, 3 inimigos nós temos: a carne, o mundo e o diabo. Nosso próprio eu, a Bíblia fala que o nosso eu está toda hora conspirando contra o Espírito Santo e vai contra. Então, nosso eu é a maior batalha. E como a gente vai vencer? Disciplina.